paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? É um prazer muito grande poder trazer a Santa Palavra no culto de missão, né? Hoje estivemos lá na sede, eu e o irmão Luiz. O Luiz não está por conta do trabalho. Participamos da reunião, foi uma bênção de Deus a reunião, irmãos. E vamos continuar anunciando a boa e perfeita palavra de Deus. Semana que vem, se Deus quiser, no sábado, irmãos, vou estar fazendo um evangelismo aqui no Novo Osasco, no terminal, das 10 da manhã ao meio-dia. Acabando o evangelismo, vou vir nessa rua inteira entregando os folhetos nas casas, nos lares. Quem quiser ir, irmão, vamos lá nos ajudar. Das 10 da manhã ao meio-dia, de frente ao terminal do Novo Osasco aqui, amém? Você será recompensado por Deus, irmão, tenha certeza disso, ao semear a boa palavra. Irmãos, abra vossas Bíblias em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, Romanos 12, verso 1 e verso 2. Nós, irmãos, esse tema dessa mensagem é: nós somos transformados para transformar. Deus fez a obra na nossa vida para nós, irmãos, repassar para os outros, pregar, para salvar as outras pessoas. Romanos 12, verso 1, verso 2, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Toma os seus assentos e mantenha a sua Bíblia aberta no nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto, de uma carta. Essa carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 57, 58 depois de Cristo. Depois da sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo, irmão, nunca chegou a visitar essa igreja a qual ele escreveu para ela. Essa igreja, segundo estudiosa, foi formada por algum cristão, servos de Deus, que participaram daquele grande mover do Pentecoste em Atos 2. A carta aos Romanos, irmão, é o maior resumo de teologia do Novo Testamento. É a epístola das epístolas. É uma exposição em defesa da fé, em defesa da graça. Romanos é uma espécie de manifesto cristão. Essa carta trata sobre todos os assuntos do cristianismo. Paulo, ao escrever essa carta, irmãos, ele tinha pelo menos 4 propósitos em seu coração. Primeiro, pedir oração da igreja em seu favor. Segundo, demonstrar seu desejo de visitar a igreja. Terceiro, demonstrar seu desejo de compartilhar aos crentes de Roma algum dom espiritual. E quarto, fazer uma exposição detalhada do evangelho. Quando nós lemos aos Romanos, irmão, do capítulo 1 ao 11, nós vemos que Paulo, ele aborda sobre o sacrifício de Cristo, fez por nós na cruz. Mas quando nós lemos do capítulo 12 em diante, nós lemos que o foco é sobre o nosso dever de gratidão a Deus pelo que Cristo já fez por nós. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é como se fosse uma aula teórica, falada. Mas do capítulo 12 em diante, irmão, Paulo cobra de mim e de você, para nós colocar em prática o que nós aprendemos, colocar em prática a nossa fé, colocar em prática o que Deus fez na minha vida e na tua vida. E o que Paulo vai tratar aqui nessa carta é algo que foi tratado também pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João e pelo Tiago. Pedro, na sua carta, 1 Pedro 1,14, Pedro diz: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando vivia na ignorância. João, na sua epístola, 1 João 2, 15 a 17, João diz: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago também escreve, Tiago 4,4: adúlteros, você não sabe que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. O que Paulo vai tratar aqui, agora que eu vou tratar com você nesses 2 versículos, já foi tratado em diversas outras cartas dos servos de Deus. Paulo inicia sua carta, irmãos, dizendo: rogo-vos. Essa palavra aqui, ela tem um poder,
No seu original, irmão, ela quer dizer como se fosse uma súplica, mas ao mesmo tempo uma ordem da parte de Paulo. Rogo-vos, pois. Paulo termina o que ele falou no capítulo 1 ao 11, sobre a justificação em Deus, sobre o pecado da humanidade, sobre a restauração de Israel. E ele terminando isso, ele diz: rogo-vos, pois. Paulo suplica a mim, Paulo suplica a você, Paulo suplica a igreja de hoje, Paulo suplica a igreja que há por vir de amanhã. Suplica, é um pedido também de autoridade. Rogo-vos, pois, irmãos. Está no plural, não foi endereçado a uma pessoa ali da igreja de Roma, foi a toda a igreja. Rogo-vos, pois, irmão. O terceiro ponto eu vejo aqui, não é um pedido para descrente, não é um pedido para quem está no mundo perdido, nas drogas, na prostituição, no erro. É um pedido para crente, é um pedido para mim, é um pedido para meus irmãos que estão aqui, é um pedido para você, é um pedido para todo aquele que já levantou a mão, aceitou Jesus, que já se batizou, que confessou a Ele perante os homens. É um pedido para quem nasceu de novo em Cristo Jesus. É um pedido para toda a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então não pense que é um pedido para quem está lá fora. Deus vai falar com você aqui, comigo aqui. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Paulo aqui, antes dele mostrar o pedido que ele vai pedir para a igreja, Paulo toca em mim e em você, para nós se lembrar da compaixão que Deus teve por mim e por você. Ontem participamos da Santa Ceia, memória de Cristo, e todo mundo sabe o que Cristo passou. Todo mundo sabe o que Ele passou naquele dia à noite, na quinta-feira à noite, traído, levado para um julgamento injusto à noite, e durante o julgamento bateram no rosto dele. Isaías vai dizer que o seu rosto ficou desfigurado, cuspiram no rosto dele, enquanto batia, falava: profetiza quem te bate. Levado perante Caifás, perante Anas, o sumo sacerdote, levado perante Pilatos, levado perante Herodes da época. Pilatos, para satisfazer o povo, manda açoitá-lo. E aquele mesmo povo que gritou hosana nas alturas, todo mundo feliz, gritou: crucifica. Colocado perante de uma guarnição romana, onde colocaram nas suas costas uma roupa como fosse de rei. Pegaram a coroa de espinho, cada espinho daquele é quase 10 centímetros. Pesquisa sobre aquele espinho. Quando bate na pele, arde como ácido. Colocaram na sua cabeça, bateram para entrar. Paulo está dizendo: rogo pela compaixão. Lembra o que Cristo fez por você, lembra o que Ele pagou por você. Se prostraram perante Jesus, zombando dele, rei dos judeus. Chicotearam as suas costas, colocaram para carregar a metade da cruz no caminho. Chegando lá, colocaram os cravos, suas mãos, nos seus pés. Levanta-o. E Jesus lá de cima ainda, irmãos, Ele pede: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Tentaram dar uma bebida para Jesus que amenizava a dor dele, mas Jesus não quis. Eu e você, quando for passar no médico, fazer alguma cirurgia, dá anestesia logo aqui que vai doer. Mas com tudo aquilo que Jesus passou, Ele não quis tomar anestesia, Ele não quis tomar algo que deixasse a sua mente, que não ficasse lúcido. Jesus foi levado para o matadouro como uma ovelha, Ele não falou nada, não aceitou tomar o líquido que tirava a sua dor. E quando estava lá ainda, Ele está com sede, e o soldado pega uma esponja, e segundo estudiosos, essa esponja, do lado desse local onde tinha a crucificação, tinha banheiro público, e segundo alguns estudiosos, essa esponja é onde pessoas se limpavam, e deram na boca de Jesus, ele beber vinagre. Paulo disse: rogo-vos, irmão, pela compaixão. Lembra o que Deus fez por você? Deus te ama, irmão e irmã. Deus te ama até o ponto de mandar o filho dele morrer por mim e por você. Deus te ama até o ponto de dar o filho dele por mim e por você. Paulo diz: morrer para alguém bom, alguém até morre, mas morrer para um pecador, por assassinos, por adúlteros, por mentirosos, aleluia. Morrer para a humanidade caída, morrer por pessoas que fazem tantas coisas erradas, você morreria, você daria seu filho?
Mas Deus deu, porque o amor de Deus não é comparado ao amor de outra pessoa, entre seres humanos, amor ágape, é um amor que ama sem esperar nada em troca. Deus não ama porque eu e você somos bons, Deus ama porque Ele é amor, é essência. Deus deu o Filho dele por mim, Deus deu o Filho dele por você, Ele te ama, e por muitas vezes nós não entendemos esse amor de Deus nas nossas vidas, e tentamos preencher esse amor de Deus por coisas do mundo, e aonde nós ficamos frustrados, decepcionados. Ei, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, te ama. E Paulo nos lembra aqui, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, lembra-te disso. Aí Paulo agora fala, que apresenteis os vossos corpos. E a palavra que apresentei no grego, irmão, traz dois sentidos. Primeiro, se apresentar de uma vez por toda. Não basta você querer servir a Deus pela metade, é de uma vez por todas. O segundo sentido dessa palavra aqui, é o entrega, como noivos recém-casados no casamento. Se entregar para Deus de corpo, alma e espírito, sem vergonha, sem nada, se entregar para Deus. Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, irmão. Até a nossa oração pode ser contaminada, tão podre e miseráveis que nós somos. Até nós somos sujos em tudo, é a graça de Deus na nossa vida. Mas Paulo faz o pedido para nós, que já conhecemos a graça, bebemos da água da vida, que apresenteis a Deus, se apresente de vez por todas, uma entrega definitiva. Aí Paulo diz, os vossos corpos em sacrifício vivo. Isso aqui é o contrário do Antigo Testamento, que o sacrifício era morto, os animais eram mortos no sacrifício. Mas aqui Paulo chama eu e você para nos oferecer vivos. O mundo ao qual nós vivemos hoje faz um culto ao corpo. Só que Paulo nos chama, a palavra de Deus nos chama para não cultuarmos o nosso corpo, mas cultuarmos a Deus com o nosso corpo, em sacrifício vivo. Nós vivemos num mundo hoje materialista, onde pessoas passam horas e mais horas em academias. Tem problema fazer academia? Não tem. Deseja para a saúde, não para a lascívia. O mundo hoje, irmão, criou um culto ao corpo. O mundo hoje, no Brasil, para você ter ideia, a cirurgia mais realizada no Brasil, cirurgia plástica, em um ano é mais de 1 milhão de cirurgia plástica em um ano no Brasil. As pessoas se preocupam com a ruga no olho, mas não se preocupam com o destino da alma. As pessoas se preocupam com a estética. Eu trabalho numa empresa, irmão, que faz área de estética, vende muito. As pessoas a cada dia mais estão cultuando o seu corpo, a si mesmo. Mas Paulo aqui chama que nós, irmãs e irmãos, nosso corpo tem que ser sacrifício vivo a Deus. E como nós podemos tornar nosso corpo sacrifício a Deus? Nossos olhos não vejam nada mal, que as nossas mãos não façam nada errado, que os nossos pés caminhem para o local que é certo, que da nossa boca saia coisas boas. Nosso corpo inteiro, irmãos, seja sacrifício a Deus. E Paulo diz mais, que seja santo, separado. Hebreus 12, 14 diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No Antigo Testamento, tudo que era separado para Deus, irmão, tinha que ser para Deus. Até objetos que eram no templo, era santo. Belzazar pegou as coisas santas de Deus para levar para a imoralidade, e a mão de Deus apareceu numa parede, pesou sobre a vida dele. Pesado foi o teu reino, foi achado em falta. Deus deu fim na vida dele naquele dia, porque ele pegou coisa santa. Lembre-se, você é santo, Deus te separou para servir a Ele, de corpo, alma e espírito. Você não é qualquer pessoa, teu corpo é para servir a Deus. Você tem dono, você foi comprado por um alto preço. Paulo diz que seja agradável. A palavra agradável aqui é o mesmo sentido lá em Gênesis 8, 21, quando Deus sentiu o suave cheiro da oferta de Noé, que nós podemos exalar um cheiro de obediência a Deus, irmãos. Que o nosso corpo
de corpo, alma e espírito. Nós podemos ser uma oferta por inteira a Deus, irmão, nossa vida, irmãos. Que é o vosso culto racional, Paulo diz aqui, ó. O que é culto racional? Primeiro eu vou dizer para você o que não é um culto racional. Culto racional, irmão, não é um culto com barulho. Não é um culto com movimento. Muitas pessoas acham que culto só é culto se tem barulho. Tem um pregador que ele disse certa vez assim: se você expõe o evangelho da cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, sua morte, e isso não mexe com você, provavelmente você não entendeu o evangelho. Culto não é barulho, não é movimento. Tem gente confundindo, irmão, achando que unção é gritaria no microfone, fazendo barulhos estranhos. Tem gente que acha que só é culto se o pregador falar em línguas. Culto racional não é isso. Culto racional também não é um culto frio e morto, que muitos velórios é melhor do que culto hoje em dia, certos cultos. Então não é nem barulheira, fora de ordem de decência, e nem é silêncio total. Nós temos que louvar a Deus com o nosso corpo, com a nossa boca, dar glória a Deus. Mas o que é culto racional? A palavra aqui no original, quando você vai buscar, irmão, culto racional se aplica a um culto com corpo, alma e espírito. Não se baseia em 2 horas dentro da igreja. É do portão para fora. É no teu trabalho. É na tua escola. É na faculdade. É o teu testemunho. Certa vez perguntaram para Martinho Lutero, um sapateiro: o que eu tenho que fazer para adorar a Deus? O que eu tenho que fazer para glorificar a Deus? Na época, muitas pessoas achavam que você tinha que largar tudo. Martinho Lutero olhou para ele e falou: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você está glorificando a Deus. Você pode glorificar a Deus em todo momento. Aqui é 2 horas apenas, 3 vezes por semana, onde nós vamos louvar a Deus. Mas é do portão para fora que se conhece quem é crente. Porque tem muitos santos no púlpito, tem muitos anjos na rua e demônios em casa. Culto racional é a sua vida totalmente dedicada a Deus do portão para fora. Aí fora, no trabalho, naqueles momentos onde vem conversas erradas e você tem que se posicionar como cristão e falar: eu não participo desse tipo de coisa. Onde vem pessoas com ofertas erradas para você, você tem que se posicionar e falar: não aceita esse tipo de coisa. Culto racional é uma vida entregue a Deus de corpo, alma e espírito. No verso 2, amados, acompanha comigo. Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Aqui tem 2 palavras que Paulo usa. A palavra conformados e transformados, ou conformeis, elas apontam para 2 coisas, irmão. Para a mesma coisa, as 2, porém de métodos diferentes. Para a forma. A primeira aqui, conformados, no grego é esquema, significa uma forma que muda todo dia. Paulo diz: não seja conformado com este mundo. Por quê? A forma do mundo muda toda hora. O que era errado ontem no mundo está sendo aprovado hoje. O que era impuro ontem no mundo, hoje é aprovado. Aqui no Brasil, o adultério era crime antigamente. Hoje em dia, o adultério é aplaudido. Hoje em dia, a coisa está tão feia que querem sexualizar as crianças. Hoje em dia, a coisa está tão feia que querem induzir as nossas crianças, que antes até o mundo respeitava, hoje não quer nem respeitar. Então, o mundo tem essa forma, esquema, que muda toda hora, que não tem firmeza. E Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo. Esse mundo está podre, irmãos. Está sujo. O errado ontem está sendo aprovado hoje. O que não prestava ontem é levantado e aplaudido hoje. E Paulo nos chama aqui, ó: mas seja transformado. A palavra transformada aqui, no grego, é uma palavra que significa imutável, que não muda, que não pega forma, que não é um camaleão. Ele é íntegro, não muda. Cristão tem que ser assim. Cristão tem que ser da cidade de Deus na terra. Nós somos peregrinos aqui, mas nós temos uma bandeira, nós temos que defender. E a palavra é os princípios de Deus. Ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento.
Irmãos, uma área que é mais trabalhada, uma guerra dentro de nós, é nosso entendimento aqui, ó. Filosofias, ideologias, que o maligno joga na nossa mente. Pessoas estão sendo seduzidas por ideologia e filosofias do diabo. Estão abraçando as ideias contrárias à palavra de Deus. Podemos ver simplesmente diante de um cenário ao qual nós estamos vivendo hoje no Brasil, uma guerra cultural, ideológica, não é uma guerra de campo de batalha igual a Rússia e a Ucrânia, é guerra ideológica, forma de pensamentos. As nossas faculdades e as nossas escolas públicas hoje em dia estão contaminadas com ideologias antibíblicas, que quer tirar Deus da sociedade. Ou nós, irmãos, somos transformados nossa mente pela palavra de Deus, pela mensagem de Deus, ou vamos ser guiados e direcionados por filosofias e ideologias contrárias à palavra. E Paulo diz, pela renovação do vosso entendimento. Certo pregador, irmão, Paul Washer, ele disse certa vez assim, me diga o que ocupa a sua mente e te direi quem é o teu Deus. O que ocupa mais a tua mente no dia a dia? O que tu passa mais pensando em 24 horas por dia? É as coisas de Deus ou é as coisas do mundo? É os princípios de Deus ou os princípios do mundo? Você tem valores, você tem princípios, tem que ser baseado na Bíblia. Você não tem que gostar de homens políticos, vou dizer, ser diretamente reto. Você tem que ver valores e princípios que se baseiem na sua cidadania. Se deu cidadania, é Cristo, é celeste, é eterna, é a Nova Jerusalém. Você é do céu, você é peregrino. Você está um tempo nessa terra aqui somente. Já já Cristo vai voltar a nos chamar. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que defender a nossa bandeira. A bandeira de Deus, a bandeira de Cristo, o Evangelho, a salvação. A mente é um campo de batalha, onde o diabo trabalha por muitas vezes, irmão. Paulo diz em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisso pensai. Ocupa a tua mente com as coisas de Deus. Paulo mesmo vai dizer que tem pessoas com a mente cauterizada. O que é a mente cauterizada? Quando joga bola descalço, que já jogou aqui, o pé cria uma camada dura, não cria? Tanto jogar, você não sente nem mais dor na rua descalço. Mente cauterizada é assim. Mente cauterizada não consegue enxergar o que é mais bom e puro. Ele confunde sujeira com limpeza. Ele confunde imundície com pureza. Ele aprova pecado. Ele aprova imoralidade. Eu tenho visto os cristãos hoje em dia defendendo ideologia de gênero. Tenho visto cristãos hoje em dia defendendo doutrinas do diabo. Não é cristão não conheceu a palavra de Deus ainda não. Tenho visto pessoas sendo seduzidas pelo maligno, Deus dessa era. E a nossa mente, irmãos, é um campo de batalha. Pra você ter ideia, a OMS deu uma nota, você pode pensar no site isso aí, que nos próximos 20 anos a doença do século que vai ultrapassar AIDS e câncer será a depressão. E a depressão vai aonde? Aqui, ó, dentro da mente, irmão. O diabo trabalha para nos desanimar, trabalha para jogar coisas na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. Mas se nós tivermos a palavra, se nós estivermos em oração, se nós estivermos em comunhão, na casa do Senhor, com os irmãos, Ele não vai nos dominar, não vai derrubar nós, porque mais forte é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E como nós teremos uma mente renovada e protegida contra o mundo e as artimanhas do maligno? Oséias ele dá um conselho, Oséias 6:3, ele diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Primeiro fala conheçamos, a mesma coisa de conhecer, traz um sentido da mesma coisa que eu falei agora há pouco, casal recém-casado. E prossigamos em conhecer, traz o sentido de manter o relacionamento, manter a comunhão com Deus.
Mantenha a união com Cristo. Cristo não larga você. Quem larga Cristo é nós. Ele permanece fiel, Ele não muda. Mas nós podemos largar Cristo, largar a fé. Irmãos, eu conheço pessoas, jovens, menina, minha esposa conhece, que me entristece ver, quando eu congregava antes, meninas que eram servas de Deus, louvavam a Deus na casa do Senhor. E hoje, irmãos, está completamente contrária. Eu choro. Esse dia eu fui no congresso, na igreja, na Belém, ali no sábado, faz uns 15 dias. E eu vi uma menina que era igual essa minha amiga da igreja. Eu comecei a chorar, falei, meu Deus, é igual ela. E a gente olha a pessoa outra hora na casa do Senhor, louvando, pregando. Você vê a expressão, a face da pessoa que brilha. E você vê agora a pessoa, irmão, não só mais se vindo ao seu desejo da carne, mas negando a palavra agora. Negando, irmãos. O diabo é sujo, irmãos. Ele enganou até essa parte dos anjos que vê a Deus, estão do lado de Deus, viu coisas que eu e você não vimos ainda. Até essa parte dos anjos ele enganou. Ele enganou Adão e Eva. O que ele vai fazer comigo e com vocês se nós não lermos a palavra, não tivermos em comunhão? Nós precisamos prosseguir. E como aqui, igual o conselho de Oséias: Bíblia, leitura, oração, jejuar, congregar, estar na casa do Senhor, pedindo misericórdia a Deus, irmãos. Para quê? Aí Paulo diz aqui, ó, renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Boa, irmão. A palavra boa aqui, ela significa bênção, benevolência, água excelente, distinto e livre de erro. É o que Deus tem para mim. Quando você mergulha no mar da palavra, na meditação da palavra, você vê os testemunhos, você vê homens de Deus aqui, isso te renova, isso aumenta a tua fé, isso nos ergue. Irmãos, quem não fica fraco? Todo mundo fica fraco, fica triste. Elias ficou fraco. Nosso Jesus, irmão, ele chorou no jardim de Getsêmani, pedindo a Deus força. Ele conhece eu e você, ele se fez carne, ele andou entre nós. Não tem nada que eu e você sentimos que Deus não sentiu. Ele sente o que nós sentimos. Ele sabe da tua fraqueza, ele sabe da minha fraqueza. Mas é necessário nós estarmos na presença para experimentarmos a boa vontade de Deus. E agradável, Paulo diz aqui, agradável no seu original significa totalmente aceitável, não tendo o que criticar ou reclamar. O que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que o mundo tem. Paulo diz que perfeita vontade, perfeito no grego é teleito, significa algo sem falta, totalmente completo e íntegro. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é lindo, irmãos. Jeremias também vai dizer, Jeremias 29, 11 ao 13, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espera. Então me invocarás e ireis e orarás a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para nós, irmão, é tremendo. Quando nós chegarmos no céu, pela graça de Deus, porque nenhum homem consegue se salvar por si mesmo, quando nós chegarmos lá, nós vamos chorar, irmãos. Mas não vai ser choro por causa de pecado, por causa de dor. Vai ser um choro que nós vamos dizer: eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais pela obra, eu poderia ter evangelizado mais, eu poderia ter falado mais de Jesus na minha rua, no meu trabalho. Eu poderia ter feito aquilo que eu não me acovardei de fazer no meu trabalho para pregar para alguém. Porque na porta do céu vai estar escrito graça, favor imerecido. Você não está aqui pelos seus méritos, você está aqui pelo sangue de Jesus. Mas na porta do inferno vai estar escrito, irmão, merecido. No céu não está escrito merecido, é graça. Se coloca de pé, irmãos, que essa palavra possa penetrar em você. Não seja conformado com esse mundo, que o mundo é sujo, podre. Você é cidadão do céu. Deus te transformou, renovou a tua mente. Outra hora eu fazia coisa que é até vergonhoso eu falar, meus irmãos. É até sujo falar.
Mas Deus me transformou cada um aqui. Cada um tem um passado, irmão Cleito. Cada um que está aqui dentro tem um passado sujo. Mas que Deus, irmão, botou um ponto e começou uma nova história na minha vida e na tua vida. Deus te transformou. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Ei, a igreja, irmão, está na terra. E quando a igreja está na terra, o mundo não vai se acabar ainda. A igreja é como um andame, irmão. É um andame. Quando esse andame for tirado, acabou o mundo. Mas nós não venhamos nos conformar com esse mundo. Venhamos transformar. Venhamos pregar tempo e fora de tempo. No nome de Jesus, amém? Oremos. Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Senhor, por essa oportunidade. Meu Jesus, tua palavra foi pregada, tua palavra foi semeada, Senhor. Pai, nos transforma cada dia, cada minuto. Que nós não venhamos, Pai, nos conformar com este mundo. Que nós não venhamos, Pai, adorar esse mundo, mas que nós venhamos enxergar como tu enxerga, ouvir como tu ouvi. Que nós venhamos fazer a tua vontade. Que nós venhamos ser embaixadores de Deus, embaixadores teus nessa terra, proclamadores do evangelho da paz, pregadores do evangelho da justiça. Que nós venhamos ser servos teus nessa terra, Pai. E que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.